Irmãos, saúdo cada um com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para ler um texto escrito pelo irmão Samuel Mouta. O nome é Tenham Alegria e Ânimo. Foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi o Samuel Mouta. Então, o que eu vou fazer? Vou ler aqui com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Lembro, como faço todos os dias, que vocês compartilhem, se inscrevam, curtem, acionam o sininho, façam comentários para que o Google entenda que esta mensagem deve ser expandida, tá bom? Vamos orar? Ó Senhor, que nós possamos ser sempre alegria e ânimo em Jesus Cristo. Ensina-nos isso hoje e é em teu nome que oramos. Amém. Bom, nós vamos ler Atos 15, do 31 até o 34. E é um texto bem curtinho, né? E quando a leram o que? A carta, né? Alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Bom, é só para não ficar confuso, né? Porque para mim pareceu um pouco confuso e eu fui olhar o contexto. O que acontece? Naquele momento ali estava acontecendo uma coisa muito importante, que era o Concílio de Jerusalém. Um evento super importante, mega importante da história do cristianismo. E o que estava acontecendo? Eles decidiram algumas coisas e entre elas, que era muito importante, será que os gentios, eles precisam ou não precisam seguir todas as leis do judaísmo, né? E quem que eram gentios? Todos aqueles que não eram judeus, independente da nação que tivesse nascido. Então, foi feita uma carta específica, que foi escrita pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja em Jerusalém, e foi enviada para as igrejas da Antioquia, da Síria e da Cilícia. Então, acabou o concílio, eles mandaram essa carta e dizendo que não, que os gentios não precisavam seguir todas as leis judaicas. Isso para eles trouxe alegria e ânimo, né? Porque a mensagem principal era a salvação. E a salvação era pela graça, e é pela graça, né? Que é um presente que a gente nem merece. E não pelas obras da lei. Então, eles não precisavam seguir as leis judaicas. Então, isso foi bem legal, o povo ficou bem unido, não teve mais aquela questão judaica, cristã, a divisão, né, foi amenizada. A decisão do concílio e a carta, eles abriram caminho para a inclusão dos gentios no cristianismo, mostrando que o evangelho era para todo mundo, para todos os povos. E a carta enfatizava a liberdade dos cristãos, liberando-os, né, da lei judaica. Então, quando a gente lê o desenrolar aí do que está acontecendo em Atos 15, percebemos que essa missão trouxe grande alegria e trouxe comunhão para a igreja. Quanto mais unidos a gente estiver em torno do propósito de Deus, mais alegria e mais comunhão a gente vai ter. Há muito tempo as igrejas parecem que não têm demonstrado essa alegria, né? Não têm experimentado esses milagres. Faz tempo, né, que as igrejas, por questões internas, mimimi, queixa um do outro, disputa de liderança, o desejo de ter cargos, acabou diminuindo a relevância da vida daquela comunidade. E Paulo e o Barnabé, os irmãos Paulo e Barnabé, fizeram o quê? Perceberam que ali estava tendo um mal-estar e levaram
para aqueles irmãos bom ânimo, né? Foram lá dizer que sim, as coisas estavam bem, porque era Jesus quem salvava todos. Judas e Silas, os dois irmãos Judas e Silas, exortaram e fortaleceram os irmãos. Talvez você esteja assim meio desanimado com a fé, né? Tem gente que fala para mim, pessoal, não tá com nada, fiquei doente, não me visitou, faz não sei quantos dias que eu não vou na igreja, ninguém me ligou. Talvez você se sinta assim, triste, né? Afastado, desanimado, precisando de encorajamento, precisando de alegria. E quando a gente está desse jeito, a gente foca no que é ruim, não foca no que é bom, né? E esquece das coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós e a gente se torna crítico e se torna uma pessoa pessimista. Então fica a dica, eu quero aqui encorajar você a mudar de atitude. Deixa esse negócio pra lá, gente. Vamos ter coragem, vamos amar a igreja local, vamos se engajar nas coisas, se engajar nela, se juntar aos outros e vamos ter força, comprometimento, prazer em servir. Lembrando, né, que é a nossa família na fé. Não importa o que o outro não está a fim de fazer, não importa o que o outro está fazendo, porque isso diz respeito a quem a gente é, a nossa identidade em Jesus Cristo. E nós somos pessoas otimistas, corajosas e disponíveis. E temos que agir dessa forma. Qual que é a dica? Ora, vai aí no seu canto, ora e apoia a sua liderança e contribua para o encorajamento deles e de todas as pessoas, a fim de que eles possam experimentar a alegria de ver o reino de Deus agindo, transformando as vidas. Deus tem muita coisa para fazer, mas muita. E Ele vai precisar usar a gente, vai precisar usar a nossa igreja para que as coisas que Ele tem propósito sejam feitas. Então, meu irmão, minha irmã, não perde o trem da história, não fica de fora. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Não deixe que a frieza tome conta do seu coração. Busque o ardor e a alegria do Espírito Santo para a sua vida cristã. Agora, eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que temos ânimo e alegria, para nós, o abraço, o acolher dá muito certo. Quero também que você se lembre, fique animado e alegre, porque olha o que está escrito no Salmo 25:12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele mostrará no caminho que deve seguir. Ele instruirá no caminho que deve seguir. Então, ele vai estar ali, ó, nos mostrando para onde devemos caminhar. Então, não fica desanimado não, viu, meu irmão? Nós temos o nosso Deus para nos orientar. E agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é a seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas. Foi Tozer quem escreveu essa frase.